Olá a todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. Antes de nós fazermos nossa meditação dominical do Evangelho, gostaria de convidar vocês para virem participar da nossa quermesse que está acontecendo neste mês de agosto. Pois é, quando todas as paróquias terminaram suas festas juninas, a Paróquia Imaculada Conceição está oferecendo um espaço de lazer, de boas conversas, de boa música e principalmente de boas comidas. Venham nos visitar. Estamos na Avenida Inácio Cunha Leme, 104, Jardim Ipanema. Venha participar conosco e sinta toda a emoção da quermesse da nossa paróquia. E agora sim, vamos então para a meditação do Evangelho deste domingo, que vai ser retirado do evangelista São Mateus, capítulo 14, versos de 22 a 33. Escutem com atenção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, dando continuidade à festa da transfiguração do Senhor, que nós celebrávamos solenemente domingo passado, nós vemos na continuação desta festa, no Evangelho que Mateus hoje nos dá a graça de meditarmos, uma nova teofania. E o que é teofania? A manifestação de Deus, a manifestação desta presença de Deus nos atos, nas situações que Jesus ali estava realizando. De que maneira, então, esta teofania acontece neste milagre de Jesus caminhando sobre as águas?
não acontece na mesma perspectiva que aconteceu no Monte Tabor. A nuvem que encobriu, a voz que se fez ouvida, Jesus ali no centro, transfigurado, mas os discípulos, ao verem o fato de Jesus andando sobre o mar, eles o reconheceram como a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ao declarar que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. E o fato que chama a atenção a essa divinização de Jesus é o fato deles ajoelharem, se prostrarem para adorar a Jesus. Então, o ato deles se prostrarem diante de Jesus, se prostrar diante de Jesus como a um Deus. E a proclamação, verdadeiramente tu és o Filho de Deus, deixa bem claro essa presença divina na pessoa de Jesus, que caminhava com os seus discípulos para, assim, os levar a compreender todo o mistério da salvação. E uma coisa interessante que eu queria aqui destacar é que o evangelista lembra a multiplicação dos pães antes desse fato acontecer. A beleza é que os discípulos já estavam tocados, porque Jesus deu de comer a mais de 5.000 homens, sem falar nas mulheres e crianças, com a multiplicação dos pães. Já foi um fato, assim, extraordinário, que somente sob a ação de Deus aquilo poderia acontecer. E agora ele vem caminhando milagrosamente sobre o mar agitado, e Jesus anda sobre o mar, permite que Pedro também venha ao seu encontro, deixando assim bem claro que verdadeiramente ele é essa presença amorosa, salvadora de Deus no meio dos homens. Então, são fatos que vão aí se sucedendo e que vai levando aos discípulos a amadurecerem a sua fé em Jesus Cristo como sendo o Messias, o Filho de Deus enviado para realizar o projeto de salvação ao qual Deus chama toda a humanidade a vivenciar por meio de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que pode salvar. E é muito belo. Outra coisa que se destaca, Pedro então pede para ir ao encontro de Jesus e olha o que ele fala: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá andando sobre as águas ao teu encontro. E Jesus não nega, vem. E diante daquela situação toda, Pedro tem medo e começa a afundar. E ele exclama: Senhor, salva-me. Fica aí em destaque a missão de Jesus, que é Salvador, veio para nos salvar. E o evangelista diz que prontamente Jesus estendeu a mão e o puxou e o questiona dizendo: homem de pouca fé, por que duvidastes? Como quem quer dizer, por que estás duvidando que eu sou o Senhor, que eu sou Deus, que eu sou o Salvador? E esse resgate de Pedro também, trazendo ele de volta à barca, a um lugar seguro, deixa bem claro este papel de Jesus, que em todas as situações da nossa vida, nós temos um baluarte, um Salvador, que estará atento para ir ao nosso encontro e nos auxiliar, para que a gente não se perca, mas que ao contrário, possamos viver eternamente. Meditem sobre isso. Até uma próxima oportunidade e que Deus vos abençoe, pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.